Pessoal, tudo bem? Estou aqui com o senhor Licurgo Mourão, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, a USP. A gente está aqui para falar sobre o livro Tribunal de Contas Democrático, que ele escreveu em parceria com a Ariane Sherman e a Rita Chió Serra. Está aqui o livro, senhor Licurgo. Lucas, o livro Tribunal de Contas Democrático, ele é uma provocação, né? Nós estamos há 30 anos com o modelo da Constituição da República de 88, e, infelizmente, os tribunais de contas, da maneira como foram desenhados pelo Constituinte, ele ainda necessita de aperfeiçoamento, né? Os tribunais de contas são desconhecidos pela sociedade de uma maneira geral, e quando a sociedade toma conhecimento, normalmente é através de notícias que não são muito favoráveis. Recentemente nós tivemos situações muito graves no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, nós tivemos também no Amapá, que mostram que esse sistema ele precisa ser melhorado. E uma das formas que nós estamos propondo nesse livro é exatamente nós termos uma melhor comunicação entre os órgãos de controle e a sociedade e também tentar reequilibrar a forma de composição dos tribunais de contas. Hoje existem uma estrutura de conselheiros concursados dentro do Tribunal de Contas, são os conselheiros substitutos, e reequilibrando a participação desse corpo técnico, nós acreditamos, da mesma forma como é feito na magistratura, em que os juízes se submetem a um sistema democrático, seleção através de concurso público, para só a partir daí serem alçados à condição de conselheiros titulares. Essa é uma forma usual da magistratura, em que a carreira ela é acessível através de mérito e através de antiguidade, sem, obviamente, com isso, extrapolar qualquer preconceito em relação aos indicados politicamente. É importante esse equilíbrio entre a formação técnica e a formação política, mas esse modelo, da maneira como hoje está desenhado, não vem funcionando adequadamente. No título do seu livro já fala, Tribunal de Contas Democrático. O quanto essa democratização do Tribunal de Contas passa por uma participação maior do cidadão? O cidadão, na verdade, ele hoje, de forma geral, ele desconhece o Tribunal de Contas. Ele não sabe que o Tribunal de Contas, por exemplo, ele tem uma atuação, competências constitucionais amplíssimas, que poderiam ser formados por julgadores independentes, autônomos, preparados tecnicamente, em sua maioria, poderiam realmente estar fazendo um papel muito melhor, muito mais efetivo. Então, na verdade, quando nós falamos de democracia dentro dos tribunais de contas, nós falamos realmente de uma participação maior. E a participação do cidadão pode se dar, por exemplo, concorrendo para esses cargos de conselheiro substituto, que são acessíveis a qualquer cidadão que preenche os requisitos legais por meio de uma prova. Não há nada mais democrático que você realmente poder ser alçado a determinadas posições públicas através de um processo seletivo. E a gente vê que na imprensa, muitas vezes o Tribunal de Contas é até tratado de uma forma, vamos dizer, subestimada por conta de ser um órgão aconselhador, né? Digamos assim, não tem o poder de punição. Sim. Na verdade, essa afirmativa é uma afirmativa que demonstra de maneira muito clara a necessidade de a gente conhecer melhor o Tribunal de Contas. Exato. Né? O Tribunal de Contas ele tem, sim, competências constitucionais próprias, inclusive de punição, inclusive de mandar paralisar licitações, por exemplo, ou concursos públicos que estejam irregulares. Os conselheiros do Tribunal de Contas possuem, às vezes, garantias e impedimentos dos magistrados. Então, por exemplo, nós podemos determinar o bloqueio de bens, nós podemos dar cautelares, mas muitas vezes, pelo próprio nome conselheiro, muitas vezes o cidadão comum tem a ideia de que a nossa atuação ela é limitada. Eu diria exatamente o contrário. Exato. A nossa atuação é ampla, porém desconhecida. E a partir do momento que ela é desconhecida, realmente o cidadão não sabe que pode contar com o Tribunal de Contas. Exato, e nesse sentido, como eu tinha frisado anteriormente, a imprensa, acredito eu, tem um papel nessa, vamos dizer, nesse mal entendimento que o Tribunal de Contas tem junto ao cidadão. Sim. Então, para encerrar, queria que você falasse um pouco sobre os desafios dos tribunais para refazer essa imagem, inclusive na cobertura midiática, né? O desafio principal do Tribunal de Contas, na minha visão, hoje, é um olhar para dentro.
né? É reconhecer que realmente existem problemas, que existem fragilidades e que essas fragilidades elas precisam ser enfrentadas de forma muito corajosa. É muito difícil, até na vida pessoal, eu mudar algum comportamento que seja inadequado, algum vício, se eu simplesmente ignoro que ele existe. E muitas vezes os tribunais de contas só são despertados para essa realidade ou por meio da imprensa ou, infelizmente, por meio de operações da Polícia Federal. E isso, obviamente, é um momento de crise. Esse momento de crise ele é desconfortável, mas ele pode gerar um sentimento de mudança. Exato. Então, primeiro é necessário fazer uma avaliação crítica. Existem hoje no Congresso Nacional inúmeras propostas de emenda à Constituição que vão desde a extinção dos tribunais de contas até que os seus cargos sejam completamente compostos por membros oriundos do concurso público. Eu, particularmente, tenho uma posição mediana. Eu entendo que nenhuma das soluções é a melhor, mas que, sem dúvida nenhuma, uma recalibragem na composição dos tribunais de contas. Por exemplo, hoje no Tribunal de Contas da União, apenas 2 vagas das 9, ou seja, uma minoria, é composta por membros concursados, oriundos da carreira de procurador ou da carreira de ministro substituto. Eu entendo que essa calibragem poderia ser feita de outra forma e que a maioria, 5 dos 9, poderiam advir da carreira dos ministros substitutos que são concursados, a exemplo do que é na magistratura, em que o mérito, em que a capacitação técnica e uma escolha independente e democrática realmente é a regra majoritária. Até porque essa questão de ser concursado, ter uma certa estabilidade, uma certa independência, Sim. Acredito eu que diminua a vulnerabilidade de uma pressão do órgão do governo, né? E isso de fato acontece, né? Quando você tem um julgador que não possui um histórico, né, de uma vida política, de conhecimentos, de amizades, como de fato acontece na magistratura comum, é claro que a tendência, embora isso não seja regra, há exceções, seja que os julgamentos se deem de maneira mais independente, né, mais isentas, mais conforme a técnica. Mas eu também não quero simplificar o problema, né? Não é pelo fato da pessoa ser concursada que não existam problemas entre os concursados. Mas, sem dúvida nenhuma, as estatísticas mostram que, de fato, quando nós temos julgadores isentos, escolhidos de maneira técnica, os problemas diminuem severamente. Bom, o livro Tribunal de Contas Democrático é da editora Fórum, né? Sim. Queria que o senhor falasse como adquirir para quem estiver interessado. O livro Tribunal de Contas Democrático, ele acabou de ser lançado recentemente em Brasília, no evento da editora Fórum, junto com a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, a Audicom, dentro de uma ideia de uma campanha chamada Contas Públicas São da Nossa Conta. Essa campanha está sendo lançada nacionalmente e o livro pode ser adquirido no próprio site da Editora Fórum, www.editoraforum.com.br. Estará disponível para que vocês também possam trazer suas contribuições e suas críticas. Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até mais. Até mais.